Oi, então, olá a todos, e hoje a gente vai falar de sistemas de equações, mais precisamente sistemas de equações de primeiro grau, que são as equações mais simples, tá? Mas antes de começar o assunto, vamos relembrar rapidinho o que era uma equação do primeiro grau, né? Uma das primeiras coisas que a gente estuda lá na escola. Então, equação do primeiro grau. Qual que era a ideia? Qual que era o formato, né, de uma equação do primeiro grau? Então, uma equação do primeiro grau é uma equação com uma única incógnita, uma equação com uma única incógnita, ou variável, tanto faz, os dois nomes aqui para nós vão significar a mesma coisa. Geralmente a gente denota a variável por uma letra, né, que representa um cara que você quer encontrar, quer saber qual é o valor dele a partir da equação. O nome da variável tanto faz, não importa. Então, eu vou chamar aqui de x, digamos, né? X real. E essa equação tem que ter um certo formato específico, né? Então, é uma equação com uma única incógnita com o formato. Tá? Então, o formato dessa equação aí, ela geralmente a gente escreve assim, ax igual a b. Tá? Onde, né, esses dois números, a e b, são constantes, ou seja, eles são dados, eles são conhecidos, e a constante azinho é diferente de zero. Por quê, né? Por que você precisa impor nessa condição? Bom, porque se o azinho fosse igual a zero, você teria zero vezes x, e zero vezes x é zero, né? Então, você teria uma equação que, na verdade, nem tem a incógnita, porque ela sumiu depois que você multiplicou por zero. Então, não teria graça, né? Então, para você ter uma equação do primeiro grau de fato, o formato dela tem que ser esse, e a constante que acompanha a variável não pode ser igual a zero. Bom, então, uma outra maneira de você enxergar o formato da equação é você dizer assim, quais operações você pode fazer na variável dessa equação. Então, você só tem duas, né? Somar a variável com alguma constante, que no caso ali é o b, né? É a parte que está sozinha. E a outra operação que você pode fazer é multiplicar essa constante, essa variável, por uma constante, que no caso é a multiplicação pelo azinho ali. Então, são só duas operações que você pode fazer. Somar a variável com constante, multiplicar a variável por constante. Ponto final. É só isso que você pode fazer. Então, nesse caso aí, de equações do primeiro grau, a equação sempre tem solução e só tem uma solução, né? Então, essa equação aí, ela sempre tem solução. Por quê? Porque você pode manipular ela, né? Como o azinho é diferente de zero, você pode dividir dos dois lados por A, né, no caso. Então, dividindo dos dois lados por A, você obtém x igual a B sobre A, né? Então, você isola o x aqui, você tem um valor para a sua variável, né? E, bom, por que eu coloquei um C e somente C aqui, né? Por que isso é C e somente C? Bom, porque para ir da esquerda para a direita, eu faço a operação de dividir por A dos dois lados. Mas eu também posso voltar, né? Uma vez que eu saiba que vale a equação da direita, eu posso voltar para a equação da esquerda fazendo o contrário, que é multiplicar por A dos dois lados, né? Então, como eu tanto posso ir da esquerda para a direita como da direita para a esquerda, essas duas equações são equivalentes, né? Uma vale C e somente C, a outra vale. Portanto, se uma for verdadeira, a outra necessariamente tem que ser verdadeira e vice-versa, né? Então, se a equação vale, a solução dela tem que ser essa, e se x vale isso, então ele resolve a equação. Você tanto pode ir quanto pode voltar. Então, equações do primeiro grau são as mais simples de todas, né? Elas têm esse formato aí, e sempre tem solução, e tem uma única solução, né? Isso aqui está dizendo para você que o valor da variável só pode ser um único número, né? O x tem que ser igual a b sobre a, portanto, só tem um jeito de resolver uma equação do primeiro grau, né? Pensando aqui números reais. E agora? Qual que seria um passo adiante agora? Bom, poderia tentar pensar em equações que não tem só uma única variável, que tenha, por exemplo, duas, né? Então, vamos começar pensando nesse caso, onde você tem uma equação que tem duas variáveis e ela é, entre aspas, do primeiro grau também. O que eu quero dizer com, entre aspas, do primeiro grau?
Eu vou tentar imitar a definição da equação do primeiro grau para uma única variável e dizer assim, eu posso considerar uma equação que tenha, por exemplo, duas variáveis e quais operações eu vou permitir fazer com essas variáveis? Só duas. Somar essas variáveis com uma constante e multiplicar essas variáveis por constantes. As mesmas duas operações que eu falei que eu posso fazer numa equação do primeiro grau, eu vou fazer agora para uma equação que tenha duas variáveis. Tá? Então, agora a gente vai falar o que é, né, uma equação. Eu vou passar a chamar isso agora de uma equação linear. Esse é o nome que a gente vai passar a dar para as equações, tá? Então, uma equação linear com duas variáveis. E essas variáveis eu vou chamar aqui, de novo, né? Pode ser o nome que você quiser, mas eu vou chamar aqui, por exemplo, de x e y. X e y, e a gente vai entender elas como números reais. Tá, então, uma equação linear com duas variáveis, x e y, é uma equação da forma Então, qual é o formato que uma equação desse tipo pode ter? Bom, aí eu vou escrever, né, qual é o formato geral, mas eu vou me inspirar nisso que eu acabei de falar para a equação do primeiro grau, que é uma equação com uma única variável. Essas variáveis x e y, como eu falei, eu só posso fazer duas operações nelas: somar com constantes ou multiplicar com essas variáveis por constantes. Só isso. Eu só posso fazer essas duas únicas coisas com essas variáveis aí. Então, o formato da equação agora vai ser assim, ó. Vai ser, eventualmente, uma constante vezes a variável x. Aí eu posso somar uma constante vezes a variável y. São as operações permitidas. E eu posso dizer que isso é igual a uma outra constante, que é o que está fazendo o papel, né, de somar variáveis a constantes. Então, se você olha para essa equação, as duas únicas operações que eu estou fazendo com as variáveis são essas que eu falei: somar a variável com constante ou multiplicar a variável por constante. Só isso. Tá? Então, esse aqui é o formato de uma equação linear com duas variáveis. Tá? Então, aqui o A, o B e o C são constantes, ou seja, são dados, e tem restrições, né? Agora, você tem que tomar um certo cuidado que se tanto o Azinho quanto o Bzinho fossem iguais a zero, você não teria o termo com x e não teria o termo com y, porque seria zero mais zero. Então, você teria uma equação sem incógnitos, né? Então, para que você realmente tenha pelo menos uma variável, né? Quando eu vou falar assim, uma equação com duas variáveis, eu vou permitir o caso onde, na realidade, só apareça uma. Eu quero incluir o caso anterior, eu quero incluir equações do primeiro grau. Tá? Então, não necessariamente precisa, de fato, aparecer as duas variáveis ali. Então, a restrição que eu vou colocar é A diferente de zero ou B diferente de zero. Tá? Eu não vou exigir que as duas sejam diferentes de zero. Então, com a restrição, com A diferente de zero ou B diferente de zero, para que apareça pelo menos uma variável. Né? Se as duas forem diferentes de zero, de fato vai aparecer as duas, mas isso não é realmente necessário. Tá? Bom, aí a questão é, qual é a diferença principal de uma equação desse tipo para a equação do primeiro grau com uma única variável? Quantas soluções podem ter uma equação desse tipo aí? Então, para isso, agora eu vou começar a fazer alguns exemplos numéricos para a gente tentar se guiar mais ou menos o que pode acontecer. Tá? Então, primeiro exemplo que a gente vai discutir é assim, ó, considere a equação linear, vai ser uma equação nesse formato que eu acabei de escrever aí em cima, nas variáveis. Eu sempre vou especificar as variáveis para deixar bem claro quem é variável aqui, x e y, pensando em números reais, dada por, então considere a equação linear dada por exemplo, assim, ó, 2x menos y igual a 1. Então, isso aí é uma equação do primeiro grau, desculpa, uma equação linear nas variáveis x e y, porque eu só estou fazendo
as operações de somar as variáveis com uma constante, que no caso é o 1, que está do lado direito, e eu só estou multiplicando essas constantes por números, né? Então, nesse caso aqui, se você quiser identificar, né, o Azinho, que é o que multiplica o X, é 2, o Bzinho, que é o cara que multiplica o Y, é menos 1, e o C, que é o cara que está sozinho lá do lado direito, também é igual a 1. Então, isso aí é uma equação linear em duas variáveis. E aí, bom, quantas soluções essa equação tem, né? Então, a questão é, bom, será que eu não acho bastante solução? Porque eu tenho uma certa liberdade aqui, né? Eu tenho uma única equação, é uma única imposição que as variáveis x e y têm que ter, né? Mas eu tenho duas variáveis. Então, como que eu faço aquela ideia de tentar isolar uma variável e achar o valor dela, né, a partir do isolar? Não adianta nada você tentar isolar uma das variáveis aqui, porque o resultado de depois de isolar, ela vai ficar em função da outra, né? Perceba aqui, ó, isolando a variável y, por exemplo. Olha o que acontece. Isolando a variável y. Se você deixar o y sozinho nessa equação, você pode, por exemplo, somar y dos dois lados e depois subtrair um dos dois lados, né? Então, fazer menos 1 e fazer mais y. Então, fazendo essas manipulações aí, essa equação, 2x menos y igual a 1, é equivalente, porque essas duas operações que eu vou fazer, tanto vai quanto voltam, é a mesma coisa que dizer que o y é igual a 2x menos 1. Né? Ou no linguajar, né, da matemática comum não, né? Digamos assim, mais basicona, eu passei o menos y para o outro lado somando e peguei o 1 do lado direito e passei subtraindo. Né? Mas no fundo eu estou fazendo essas duas operações aqui dos dois lados, somando o y dos dois lados e subtraindo um dos dois lados. Então, eu tenho um 6 somente C. Né? Essa equação aqui, ela vale 6 somente C, essa outra vale. Ué, mas aí eu não consigo tirar um valor da incógnita y, porque ela está escrita em função de x, né? O x aqui está do lado direito e agora o y assim. O y é dado pela expressão 2x menos 1, né? E quem é o x? Não sei, né? Ele, a princípio, pode ser qualquer coisa. Então, é exatamente essa é a questão. Quando você só tem uma imposição, só tem uma equação e tem duas incógnitas aparecendo, você não vai conseguir isolar uma e achar o valor da outra. Você vai ter uma certa liberdade aqui. Você vai escrever uma das incógnitas em função da outra, e essa outra variável ela vai poder assumir o valor que ela quiser. Vamos testar isso? Né? Então, olha só. Se a gente escolher um valor de x, então digamos assim, se x fosse igual a, por exemplo, 2. Vamos escolher um. Digamos que eu escolhi x igual a 2. Será que a partir desse valor x igual a 2 eu consigo bolar uma solução para a nossa equação? Então, a ideia é que essa expressão aqui, ela me diz assim, ó, uma vez que você escolheu um valor de x, se eu escolher o y dado por essa expressão aqui, em função desse x que você colocou, esse y que você achou vai dar uma solução para a equação original, com aquele x e com aquele y que você calculou. Tá, então, se o x for igual a 2, quem que é o y correspondente por essa expressão aqui, né? O y vai ser 2 vezes 2 menos 1, ou seja, o y vai ser igual a 4 menos 1, que é 3. Então, isso está dizendo para nós assim, ó, se você pegar x igual a 2 e y igual a 3, então, esses dois caras que você escolheu satisfazem essa equação aqui. Por quê? Porque o y é justamente dado por esse valor aqui, você escolheu esse x, só que essa equação vale sem somente ser a da esquerda vale. Então, quando você substitui x igual a 2 e y igual a 3 nessa equação da esquerda, vai dar uma igualdade. E, de fato, né? Se você fizer 2 vezes o valor de x que você escolheu, que é 2, menos o y, que o valor correspondente ali é 3, então isso aqui dá, esse aqui é o nosso x, esse aqui é o nosso y, então isso aqui é 4 menos 3,
que vale 1, ou seja, dá igualdade aqui, né? O lado esquerdo dá de fato igual a 1. Então, esse par de números, né? Então, x igual a 2 e y igual a 3 formam uma solução da equação. Então, eu achei um exemplo de uma solução dessa equação, né? Se eu tomar x igual a 2 e y igual a 3, eu vou resolver a equação. Agora, eu coloquei x igual a 2. Eu poderia ter escolhido qualquer outro valor se eu quisesse. Então, por exemplo, se o x fosse igual a menos 1, quem que deveria ser o valor do y correspondente para eu poder montar uma solução para essa equação? Então, o y deveria ser igual, ele está dado por essa relação aqui em azul. Então, o y deveria ser dado por 2 vezes menos 1, menos 1, né? Então, o y é quem? Ele é 2 vezes menos 1, que é menos 2, com menos 1, o y deveria ser dado por menos 3. Então, aqui, se eu escolho esse valor de x, para eu produzir um y correspondente que me dá uma solução da equação, eu tenho que pegar y igual a menos 3. Então, é claro, de novo, se você substituir esse par de números na sua equação original, vai resolver, né? De fato, se você fizer 2 vezes o x, que agora, nesse caso, eu escolhi ele como menos 1, e fizer isso menos o valor do y, que dessa vez agora é menos 3, isso aqui vai dar o quê, né? 2 vezes menos 1 é menos 2, menos menos 3 é mais 3, e eu tenho menos 2 mais 3, que vale 1 de novo, né? Então, o lado direito é igual a 1, isso bate com o que tem que acontecer com a equação, né? Então, está aí mais um exemplo de uma solução dessa equação aí com 2 variáveis, né? E assim por diante, eu posso escolher o valor de x que eu quiser, que daí eu encontro o valor do y correspondente por essa expressão aqui, e aí esse par, né, de números x e esse y dado por aquela expressão vai dar uma solução da sua equação, né? Então, escrevendo isso em geral, então, a moral da história é que, escolhendo o valor de x real como o número que você quiser, né? Se tomarmos o valor de y correspondente como sendo exatamente esse cara que está do lado direito, que é o 2x menos 1, então, esse par de números, que eu vou começar a denotar dessa forma aqui, esse par de números x e o y dado por essa expressão aqui, isso aqui forma uma solução para essa equação do problema, para a equação dada do problema, que é a equação 2x menos y igual a 1. Tá? Então, 2x menos y igual a 1. Então, moral da história, como você pode escolher o valor de x que você quiser, que você vai ser capaz de encontrar um y correspondente para formar esse par aqui, né, esse par de números, e esse par de números vai dar uma solução, moral da história, a tua equação tem infinitas soluções, porque você pode escolher o valor de x que você quiser, né? Então, a equação tem infinitas soluções. E aí, bom, um pouquinho de geometria que está por trás do negócio, né? Então, aqui, né, em geral, o que a gente vai fazer é o seguinte, em geral, uma equação desse tipo, né, uma equação linear nas variáveis x e y, variáveis, né, x e y, é da forma, essa forma que eu falei, né? Ax mais by igual a c, né? E o que é uma solução dessa equação? Uma solução é um par de números x e y que resolve a sua equação. Então, voltando aqui no exemplo anterior,
Aqui eu tenho alguns exemplos de pares de soluções. Por exemplo, se eu tomar x igual a 2 e y igual a 3, esse cara é a solução da sua equação, né? Então, o número da esquerda, ele sempre vai representar a variável x, o número da direita vai representar a variável y. Então, esse par de números, ele subentende qual é o x e qual é o y que você tomou. X igual a 2, y igual a 3. Esse par de números resolve a equação, como a gente acabou de ver aqui. Já nesse outro caso, a gente viu que o par de números menos 1 e menos 3 é a solução da sua equação também, né? Se eu colocar x igual a 1, eu encontro o valor do y correspondente, que vai ser o menos 3, esse par de números vai dar uma solução. E aqui, em geral, né, como eu falei, você escolhe o número que você quiser e daí toma o y correspondente como sendo exatamente esse cara aqui. O 2 vezes o x que você escolheu, menos 1. Se você pegar esse par, isso vai dar uma solução para a sua equação. E, em geral, a gente vai denotar soluções como sendo pares, tá? Então, uma equação linear nas variáveis x e y é da forma ax mais by igual a c, e uma solução, né? Uma solução dessa equação é um par de números, né? E é, de fato, o que a gente chama de um par ordenado, ou seja, a ordem dos números importa, é um par ordenado de números x e y, tais que, né, ou é tal que, né, porque só um par, né, está no singular aqui, tal que esses números satisfazem a equação. É isso, né? O x e o y, quando você substitui eles na equação, dá uma igualdade, tal que a vezes x mais b vezes y seja de fato igual a c, tá? Então, como a gente falou aqui no exemplo anterior, né? Esses pares ordenados aqui, 2,3 e menos 1, menos 3, são soluções da equação 2x menos y igual a 1. Então, por que eu estou pensando em pares ordenados, né? Porque, bom, tem um conjunto que justamente representa o conjunto de todos os pares ordenados possíveis de números reais, que é o chamado R2, né? Então, esse é o símbolo que a gente vai introduzir aqui, que é o R2. O R2 nada mais é do que o conjunto, vamos escrever por palavras, entre aspas, primeiro, é o conjunto de todos os pares ordenados de números reais, que é o que a gente está interessado aqui, tá? Então, números reais. Ou em linguagem de conjuntos, a gente vai escrever que os elementos desse conjunto, eles têm um formato, eles são pares ordenados de dois objetos, onde esses dois objetos são números reais e podem ser o número real que você quiser. Tá? Então, isso aqui é o que a gente chama de R2. Tá? Então, R com o 2 em cima é o conjunto de todos os pares ordenados possíveis de números reais. Vocês já devem ter visto que dá para representar esse conjunto como um sistema de eixos, né? Então, você tem dois eixos aqui, que correspondem, né, aos eixos x e y. Então, aqui está o x, aqui está o y. E aí, os pontos, né? Os pontos desse conjunto, ou seja, os elementos desse conjunto são pontos nesse cara aqui. E cada um desses pontos, você localiza eles usando esses números x e y. Então, aqui você convenciona que é o ponto, é a origem, né? É o que a gente chama de par ordenado 0, 0. E aí, cada um dos pontos nesse sistema de eixo x e y, ele está localizado pela sua coordenada x e pela sua coordenada y, né? E aí, isso aqui é o que a gente chama de, essa representação gráfica, né? É o que a gente chama de plano cartesiano. Né? Então, no plano cartesiano, eu desenho esses pares ordenados de números reais. A primeira coordenada corresponde ao eixo x e a segunda coordenada corresponde ao eixo y. Né? Bom, esse é o conjunto R2.
E aí, como eu estou falando aqui, o conjunto de soluções de uma equação linear com duas variáveis, eu estou entendendo as soluções como pares ordenados. Então, a minha ideia agora é pensar assim, que soluções de uma equação linear com duas variáveis é um subconjunto do R2. Tá? Então, é exatamente essa mensagem que eu estou passando aqui. Então, um conjunto, ou o conjunto de soluções, desculpa, o conjunto de soluções de uma equação linear de duas incógnitas, né, de duas variáveis. Sempre vou falar as duas coisas, mas é a mesma, tá? Vou entender como a mesma. Duas variáveis, x e y, é um subconjunto de R2. Então, moral da história, né? Quando eu vou representar o conjunto de soluções de uma equação linear com duas incógnitas, com duas variáveis, eu posso pensar que esse conjunto é um subconjunto do R2. É um conjunto de pares ordenados de certos números bem específicos, né? Então, nesse exemplo aqui, voltando ao exemplo que é a equação, então voltando ao exemplo 1, a equação qual era, né? Então, voltando aqui, a equação é 2x menos y igual a 1, né? Então, só vou escrever de volta aqui. Estou voltando ao exemplo 1, a equação 2x menos y igual a 1. Aí a gente já viu dois exemplos de pares ordenados que são solução, né? Então, a gente viu aqui, por exemplo, que o par ordenado 2 e 3 e o par ordenado menos 1 e menos 3 são soluções, né? Então, a gente viu, né? Vimos que o par ordenado 2,3 e menos 1, menos 3 são soluções. Então, eu poderia representar geometricamente no plano cartesiano essas duas soluções que eu encontrei, né? Então, aqui eu tenho de volta o sistema de eixos x e y. Então, está aqui o x e y. E aí eu posso desenhar aqui no plano cartesiano a localização desses dois pontos que eu acabei de encontrar, né? Então, é o ponto de coordenadas. Até eu vou fazer um pouquinho mais para baixo esse desenho aqui para caber, porque eu vou aproveitar o quadriculado, tá? Então, eu vou fazer um pouquinho mais baixo aqui. E aí eu vou colocar esse cara mais ou menos aqui, assim. Então, eu vou aproveitar o quadriculado e a gente vai desenhar onde estão essas soluções que eu acabei de desenhar aqui. Então, aqui, quem são os pares ordenados que eu sei que são soluções? Bom, um deles é o par ordenado 2,3. Onde está o 2,3? Onde eu desenho isso? Bom, então, na direção x, eu tenho que andar 2 casas para a direita e na direção y, eu tenho que andar 3 casas para cima. Então, a localização desse ponto está aqui, ó. Esse ponto em azul é o ponto de coordenadas 2 e 3. Tá? Então, se eu fizer um pontilhado aqui, ó, para baixo, essa medida no eixo x é o 2 e essa medida no eixo y é o 3. Então, esse pontinho que eu desenhei ali no plano cartesiano, ele é uma das soluções da sua equação. Tá? Então, se eu fosse tentar desenhar o subconjunto de soluções inteirinho, ele vai dar alguma coisa aí, né, nesse desenho, nesse plano cartesiano, e esse ponto de coordenadas 2,3 é um deles. Onde está o outro, né? Menos 1, menos 3. Bom, como que eu localizo esse cara? Menos 1, menos 3, então eu ando menos 1 na direção x, ou seja, andar uma casa para a esquerda, né? Então eu ando uma casa para a esquerda, e depois eu ando menos 3 para baixo. Né? Então, menos 3 para baixo, eu vou cair aqui, ó. Então, aqui, se você fizer o pontilhadinho, né? Aqui está o menos 1 e aqui está o menos 3. Então, esse pontinho aqui, ele é o ponto de coordenadas menos 1, menos 3, e ele também é um ponto que está no seu conjunto solução da equação. Tá?
Então, se você quiser continuar esse processo, como a gente falou, a gente pode escolher o valor de x que eu quiser, eu vou achar um valor de y correspondente, e aí eu posso marcar esse ponto que eu encontrei aqui no plano cartesiano. Se você pudesse fazer isso para a vida toda, digamos assim, né? Você escolhe o valor de x, acha o y correspondente, marca o ponto. Escolhe outro, acha o y correspondente, marca o ponto. E vai fazendo isso e vai marcando esses pontos. E aí, o que você vai encontrar nesse desenho aqui? O que você vai enxergar? Quando você juntar todos esses pontinhos, você vai perceber um desenho. E esse desenho nada mais é do que uma reta. Vai ser uma reta e essa reta vai passar justamente por esses dois pontos que eu acabei de marcar aqui. Tá? Então, deixa eu ajeitar o desenho aqui. Então, vai ser uma retinha que vai passar por esses dois pontos. E é claro, como é uma reta, eu estou falando que isso aqui continua para a direita para sempre e continua para a esquerda para sempre também. Tá? Então, fingindo, né, que você pode fazer isso de marcar todos os pontos possíveis que você enxerga como soluções, quando você juntar todos esses pontos, o que você vai enxergar aí vai ser uma reta. Tá? Motivo para isso a gente vai voltar mais tarde para dizer por que dá realmente uma reta, mas por enquanto só uma ideia, né, do que você vai enxergar. Então, tá aí o primeiro exemplo, né? Então, o conjunto de soluções dessa equação aqui, que é uma equação linear com duas incógnitas, quando você desenhar ele, né, no plano cartesiano, o que você vai enxergar, esse subconjunto vai ser exatamente uma reta. Tá? Bom, isso de fato vai acontecer para qualquer exemplo de equação linear, especificamente linear, com duas incógnitas. Esse conjunto de soluções sempre vai dar uma reta. Tá? Então, motivo, como eu falei, a gente vai voltar mais tarde. Então, aqui para dar um começo do assunto, vamos ver qual que seria a diferença quando você estuda um sistema de equações. E um sistema de equações de duas equações e duas incógnitas. Tá? Então, o que a gente vai falar agora vai ser o que a gente chama, né, de um sistema de equações lineares. Tá? Vou enfatizar que tudo que a gente vai fazer aqui vai ser um sistema de equações lineares com duas variáveis que a gente vai continuar chamando aqui de x e y. O que é isso? O que é um sistema de equações lineares? Sistema de duas equações, para ser mais preciso. Tá? Então, sistema de duas equações. Duas equações lineares. Então, o que é isso? Bom, quando você tem uma equação em geral, né, você está procurando valores das incógnitas que resolvam a equação. Só que o teu problema pode envolver mais de uma equação, né? E aí o sistema de equações lineares com duas variáveis x e y vai ser justamente um problema de você encontrar variáveis x e y que não só resolvem uma única equação linear, mas como duas, tá? Então vai ser um problema de encontrar soluções, né, x e y de um conjunto de duas equações que são lineares, né? Equações lineares nas variáveis x e y. Eu vou deixar para escrever qual que é o formato de um sistema desse tipo em geral mais tarde. Eu vou começar já com um exemplo numérico, tá? Então, exemplo, se eu pegar assim, ó, considere o sistema linear onde eu vou, nas variáveis, né, x e y, onde eu vou exigir que as variáveis satisfaçam duas equações, nas variáveis x e y, e vai ser assim, uma delas eu vou usar a equação anterior, eu quero aproveitar essa equação que a gente
a gente vai usar essa primeira equação que eu usei como exemplo aqui, que é, voltando, né? É o 2x menos y igual a 1. Então, vou aproveitar ela aqui. Então, 2x menos y igual a 1. E agora eu vou acrescentar mais uma equação na história, que vai ser, por exemplo, essa daqui, ó. Vai ser menos 2x mais 3y igual a 4. Então, primeira coisa que você tem que observar, né? As duas equações, se você olhar as duas individualmente, as duas são do tipo que eu estou considerando mesmo. São equações lineares, né? E são nas duas variáveis x e y, né? As operações que eu estou fazendo com as duas incógnitas nas duas equações são só somar com constantes ou multiplicar essas variáveis por constantes. Então, as duas equações que estão ali são lineares e são nas duas variáveis x e y. Quando a gente denota um sistema linear, a gente geralmente coloca um símbolo de chave para indicar assim que você quer que as variáveis x e y satisfaçam as duas equações ao mesmo tempo, tá? Então, não basta você achar um valor de x e um valor de y que resolve só uma equação ou só a outra. Você quer que eles resolvam as duas equações ao mesmo tempo. Então, é isso que a gente chama de um sistema de equações. Você quer que as suas variáveis tenham agora você está impondo duas condições nas suas variáveis. Uma única equação é só uma única condição. Então, agora você está impondo duas condições nas suas variáveis. Bom, e agora? Como que eu consigo encontrar, né, valores de x e de y que resolvem essas duas equações ao mesmo tempo? Então, bom, tem várias abordagens, tem vários jeitos de você resolver sistemas lineares. A mais simples de todas que eu vou considerar aqui por primeiro é a seguinte: pega uma das equações, escolhe uma das variáveis e isola ela. Bom, eu vou aproveitar e já vou fazer isso na primeira equação, porque lá no primeiro exemplo foi exatamente isso que eu fiz, né? Então, eu vou pegar a primeira equação aqui e vou deixar o y sozinho, que é o mesmo que eu fiz lá no primeiro exemplo. Tá? Então, essa equação aqui, deixando o y sozinho, como a gente já obteve anteriormente, o y vai ser igual a 2x menos 1. Então, escolhe uma delas. Eu escolhi a primeira equação. Escolhe uma das incógnitas. Eu escolhi a incógnita y e deixa ela sozinha. Escreve o y em função do x, no caso. Tanto faz, tá? Você pode fazer várias escolhas e qualquer uma das escolhas que você fizer vai chegar no mesmo lugar. E agora, o que eu faço com esse y que está isolado aqui? Bom, a ideia agora como eu usei a primeira equação para deixar o y sozinho, agora eu vou pegar esse cara aqui e substituir ele na segunda equação. Agora eu vou usar a segunda equação. Então, esse cara aqui eu vou substituir na segunda equação. Essa vai ser a ideia. Então, vamos voltar agora para a segunda equação. E ela é qual? Né? Então, é menos 2x mais 3 vezes o y. Só que o y eu já isolei, eu já tenho uma expressão para ele. Então, eu vou substituir essa expressão aqui e vou colocar que ele vale 2x menos 1. Então, essa coisa toda aqui é o nosso y. E eu quero que isso seja igual a 4. Bom, qual que é a ideia? Por que eu fiz isso? Perceba agora que essa coisa que eu tive aqui, ó, essa coisa que eu obtive, é uma nova equação, e nessa equação eu não tenho mais as duas variáveis, eu tenho uma só, né? Eu só tenho a variável x aqui. E essa equação, se você olhar bem, com cuidado, isso aqui é uma equação do primeiro grau na variável x. Equação do primeiro grau em uma variável sempre tem solução, né? Então, agora a ideia, a não ser, né, que a variável x desapareça. Não vai ser o caso aqui, tá? Então, isso aqui vai dar uma equação do primeiro grau na variável x. Eu resolvo essa equação e vou encontrar um valor de x que resolve ela. Então, fazendo as manipulaçõezinhas aqui, né? Isso aqui vai ser a mesma coisa que o quê? Menos 2x, só vou repetir. Aqui eu tenho um 3 multiplicando dois caras, eu vou usar a distributiva. 3 vezes 2x vai ser 6x. 3 vezes menos 1 vai ser menos 3. E eu quero que isso seja igual a 4.
Bom, aí agora eu vou agrupar, né, as coisas semelhantes. Então, eu tenho menos 2x com mais 6x é 4x. Esse menos 3 aqui que está subtraindo, eu vou somar dos dois lados, né, o 3 para sumir com ele. Então, isso vai ser igual a 4 mais 3. Portanto, né, 4 mais 3 é 7, então o x vai ser igual a 7 sobre 4. Né? Eu dividi por 4 dos dois lados, e agora eu obtive um valor de x. Né? Então, a variável x que resolve esse sistema de equações, ele tem que valer x, tem que valer 7 sobre 4, necessariamente, tá? Então, o x tem que ser igual a 7 quartos. Mas isso não resolve todo o problema, né? Eu só achei o valor de x. Agora eu volto para essa equação aqui, onde eu deixei o y em função de x, substituo esse valor de x que eu acabei de encontrar e acho um valor de y correspondente. Tá? Então, voltando para essa equação que escreve o y em função de x, então temos que o y vai ter que ser dado pelo quanto, né? 2 vezes o valor de x correspondente, que é 7 quartos, né? Isso aqui é o nosso x, mais, aliás, menos 1, né? Então, o nosso y, ele é dado pelo quê? Bom, daí, se você quiser, tira o mínimo aqui. Isso aqui fica 2 vezes 7, menos 1 vezes 4. Tudo isso dividido por 4. Então, o nosso y vai ser igual, 2 vezes 7 é 14, menos 1 vezes 4 é 4, então fica 14 menos 4, que é 10. Então, é 10 quartos, que se você quiser, posso simplificar, né? E escrever que o y vai ser igual a 5 meios. Tá? Então, aqui está, né, o valor de y. Moral da história, né? Se eu quero que o x e o y satisfaçam essas duas equações ao mesmo tempo, então a diferença principal agora é que eu encontrei uma única solução. O x tem que ser dado pelos 7 quartos e o y tem que ser dado pelos 5 meios. Tá? Ou seja, a única solução, desse sistema, né? A única solução desse sistema, que eu vou escrever como um par ordenado, porque são dois números, né? É o par ordenado. Qual é o par ordenado? Bom, primeiro a coordenada x, que é 7 quartos, e depois a coordenada y, que é 5 meios. Então, esse aqui é a única solução desse sistema de equações. É o par ordenado 7 quartos e 5 meios. Tá? Então, vejam que a partir do momento que eu tinha só uma única equação linear com duas incógnitas, eu tinha infinitas soluções. Mas nesse exemplo aqui, quando eu impus uma condição a mais, eu falei assim, não, agora eu não quero que as variáveis x e y resolvam só uma única equação. Eu quero que esse mesmo par ordenado x e y resolva duas equações ao mesmo tempo. E aí já mudou drasticamente a quantidade de soluções. A gente viu que nesse caso aqui tem uma única solução. E essa única solução é esse par ordenado dado por essas coordenadas aqui, 7 quartos e 5 meios. Tá? Então, veja que pode mudar bastante a situação, né? Dependendo de quantas imposições você coloca nas suas variáveis. Bom, vamos fazer um paralelo com o exemplo anterior, que é onde eu desenhei essa reta aqui. Tá? Então, quando eu desenhei o conjunto de soluções, o conjunto dos pares ordenados, que eram soluções dessa única equação, 2x menos y igual a 1, eu percebi que isso dava uma reta. Aí, se eu agora olhasse só essa única segunda equação aqui, esquecesse a primeira, e pensasse no conjunto de soluções dessa equação menos 2x mais 3y igual a 4, como eu falei antes, essa equação também é uma equação linear de duas variáveis, e, portanto, o conjunto de soluções desse cara, se você desenhar ele no plano cartesiano, também vai dar uma reta. Tá? Isso é um fato que eu estou afirmando, não vou demonstrar isso por enquanto, mas como essa equação também é linear,
né? Ela também é do mesmo tipo das equações que eu estou considerando. Se eu desenhasse no plano cartesiano o conjunto de soluções dessa equação, eu ia perceber que é uma reta também, tá? Então, só para ter uma noção, vamos tentar desenhar onde estaria essa reta, tá? Então, vamos estudar sozinha essa equação menos 2x mais 3y igual a 4. Então, aqui agora eu vou fazer, vamos estudar sozinha agora a equação menos, né? Como é que é a equação mesmo? Então, ela é menos 2x mais 3y igual a 4. Então, menos 2x mais 3y igual a 4. E a minha ideia agora vai ser fazer o seguinte, vamos achar duas soluções dessa equação aí, dois exemplos de soluções, e desenhar o conjunto de soluções no plano cartesiano. Por que achar duas soluções? Bom, vamos usar o que eu estou afirmando, né? Que eu sei que o conjunto de soluções vai dar uma reta. Então, se eu conseguir desenhar dois pontos dessa reta, eu sei exatamente onde essa reta está, porque, né, dados dois pontos, tem uma única reta que passa por aqueles dois pontos. Então, por isso que eu vou encontrar aqui dois valores de x e de y que resolvem essa equação. Como eu falei, né, basta você escolher um valor de x e achar um y correspondente, que você vai ter um par ordenado que vai ser solução dessa equação. E, bom, não precisa necessariamente escolher o valor de x, você também pode fazer o contrário. Escolher um valor de y e encontrar o valor de x correspondente que faz esse par ordenado ser solução. Tanto faz, você tem muitas escolhas diferentes que você pode fazer para encontrar soluções de uma equação. Então, por exemplo, né, escolhendo, digamos que escolhi x igual a 1, por exemplo. Vamos ver quem que seria o y correspondente. Então, x igual a 1 daria menos 2 vezes 1, mais 3 vezes y, igual a 4. Então, isso aqui dá qual equação? Ela dá a equação 3y igual... Bom, esse aqui dá menos 2. Esse menos 2, agora eu somo 2 dos dois lados para sumir com esse menos 2 daqui. Então, do lado direito vai ficar 4 mais 2, que é 6. E aí, portanto, 3y igual a 6, então o y tem que ser igual a 2. Então, moral da história, o par ordenado de coordenadas 1, 2 é solução dessa equação aí, de menos 2x mais 3y igual a 4. Né? Eu joguei um valor de x que eu queria, achei o y que tem que ser correspondente a esse cara, então esse par ordenado que eu encontrei, ele resolve a equação. Vamos fazer mais um. Tá, então, escolhendo, por exemplo, vamos fazer uma escolha diferente agora. Vamos escolher o y, por exemplo. Então, digamos que o y seja igual a 0. Vamos facilitar a nossa vida e escolher y igual a 0. Quem que tem que ser o valor do x correspondente para eu produzir uma solução dessa equação aí? Bom, então, com y igual a 0, a tua equação vira menos 2x mais 3 vezes 0 igual a 4. Só que 3 vezes 0 é igual a 0. Então, o que sobra na tua equação é menos 2x igual a 4, e aí, portanto, né, o x tem que ser igual a menos 2. Né? Então, você divide dos dois lados por menos 2, e aí você obtém x igual a menos 2. Então, aqui a gente tem mais um par ordenado, que é a solução dessa equação. Né? Então, logo, o par ordenado, onde o x é igual a menos 2 e o y é igual a 0, é a solução dessa equação aí, que é a equação menos 2x mais 3y igual a 4. Tá? Então, a gente tem dois exemplos, né, de pares ordenados que são solução da sua equação, que são os pares ordenados 1, 2 e menos 2 e 0. Agora eu vou voltar lá naquele desenho que eu já tinha desenhado uma das retas e agora eu vou desenhar a outra no mesmo lugar. Tá? Então, vamos voltar para esse desenho aqui. E agora eu vou desenhar essas duas soluções que eu encontrei para aquela outra equação. Né? Então, quais são as soluções? As soluções são 1,2 e menos 2,0. Então, 1,2 e menos 2,0, onde eles estão? Né? 1,2 e menos 2,0. Onde estão esses caras no desenho? Né? Então, 1,2 ele vai ter x igual a 1 e y igual a 2. É esse ponto aqui, ó. Então, esse ponto aqui,
ele tem coordenadas, né? Então, no x é igual a 1, aproveitando o quadriculado, e no y é igual a 2. Então, está esse pontinho em verde aqui. Esse ponto verde é um dos pontos do conjunto solução daquela outra equação. Onde está o ponto de coordenadas menos 2 e 0? Bom, menos 2 no x é andar 2 para a esquerda no x. Então, agora eu estou aqui, né? Esse é o menos 2. E como o y é igual a 0, eu não ando nada da vertical. Bom, então o ponto é exatamente esse cara aqui mesmo, né? Esse é o ponto de coordenadas menos 2 e 0. E esse é o ponto de coordenadas 1 e 2, né? Então, deixa eu apagar esse menos 1 aqui e vou colocar ele aqui. Nem precisa colocar, né? A gente já sabe que é menos 1 por causa do quadriculado. Bom, então, esses dois pontos são pontos que estão no conjunto de solução da outra equação. Eu já sei isso, né? E eu estou afirmando, né, que, em geral, se você desenhar o conjunto solução de uma equação linear com duas variáveis no plano cartesiano, o que você vai enxergar é uma reta. Então, eu sei que o conjunto solução dessa equação vai ser uma reta. Tá? Então, vai ser uma retinha e que essa retinha passa por esses dois pontos, né? Então, essa reta passa por aqueles dois pontinhos que eu desenhei ali. Beleza. Então, esse verde é o conjunto de soluções de uma das equações e a reta azul é o conjunto de soluções de uma outra equação, que é aquela primeira que a gente fez como exemplo. O que é, no fundo, você estudar o conjunto de soluções desse sistema linear? É você encontrar valores de x e de y que resolvem as duas equações ao mesmo tempo. Ora, mas geometricamente, se eu for pensar no desenho, então o que eu quero? Eu quero um par ordenado, ou exemplos, né, de pares ordenados, que estão em cima das duas retas ao mesmo tempo, né? Porque para resolver uma das equações, esse par ordenado precisa estar em cima de uma dessas retas, e para resolver a outra equação, esse mesmo par ordenado também precisa estar em cima da outra reta. Agora, visualmente, você percebe que essas duas retas se encontram em um único ponto, que é esse ponto aqui, ó. Ou seja, só tem um único par ordenado que está em cima dessas duas retas ao mesmo tempo. E, bom, quem é esse par ordenado? Quais são as coordenadas desse par ordenado? É claro, são exatamente essas duas aqui, 7/4 e 5/2. É exatamente o ponto, né, que resolve as duas equações ao mesmo tempo. Então, esse aqui é o 7/4, 5/2. Tá? Então, geometricamente, você percebe que o conjunto solução do sistema linear, ou seja, o conjunto dos pares ordenados que está em cima dessas duas retas ao mesmo tempo, é um único par ordenado, e esse par ordenado tem as coordenadas 7/4 e 5/2. Tá? Então, geometricamente, você já sabia que o tamanho, né, digamos assim, do conjunto solução desse sistema teria que ter uma única solução, porque cada um deles individualmente é uma reta no plano cartesiano. Essas duas retas não são paralelas, né, como a gente viu nesse desenho, e, portanto, a interseção dessas duas retas é um único ponto, e esse ponto é exatamente o par ordenado que resolve o sistema de equações. Tá? Então, vejam que tem um paralelo, né, entre você resolver um sistema de equações lineares de duas incógnitas e pensar geometricamente como problemas, né, de desenhar retas e ver se essas retas têm interseção, né, com alguma outra reta. Bom, então era isso que eu queria falar nesse primeiro. No próximo a gente vai fazer mais exemplos, né? A gente vai considerar equações com mais incógnitas, mas que ainda sejam lineares, né? E também sistemas de equações que tenham mais do que duas equações, tá? Bom, então é isso. Espero que vocês tenham entendido. Daí a gente se vê na próxima e até mais.